Você está vivendo quem você é ou quem você aprendeu a ser? Porque existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E muitas vezes essa diferença passa despercebida por anos. Desde muito cedo, antes mesmo de você ter consciência, você foi aprendendo como você deveria agir. O que era certo, o que era errado, o que era aceito, o que não era. E você foi observando, absorvendo, se adaptando ao ambiente. Talvez você tenha aprendido que precisava ser forte, ou que precisava ser bonzinho, ou independente, ou que precisava agradar. E aos poucos, sem perceber, você foi se ajustando, se encaixando, se protegendo. E isso é natural, não é um erro. Todo ser humano faz isso em algum momento. Porque lá no fundo isso tem a ver com pertencimento, em ser aceito, se sentir seguro. Mas o problema começa quando essa adaptação vai longe demais. Você se adapta tanto que começa a se afastar de quem você realmente é, como se ao longo da vida você fosse colocando camadas, uma por cima da outra, camadas de comportamento, de defesa, de expectativa, de sobrevivência. E com o tempo, essas camadas ficam tão naturais, tão automáticas, que você passa a acreditar que elas são você. E você olha para tudo isso e pensa: eu sou assim, mas será que é mesmo? Ou será que você aprendeu a ser assim? Porque, entenda comigo, existe uma diferença muito importante aqui. Uma coisa é quem você é na sua essência. Outra coisa é o que você precisou se tornar para dar conta da vida. E essas duas coisas nem sempre são iguais. Comece a perceber alguns padrões. Você aprende a agradar para ser aceito, se controlar para evitar conflito, se calar para não ser julgado, se esconder para não ter que se expor. Você se cobra para ser reconhecido, ser forte para não parecer frágil e ou dar conta de tudo para não depender de ninguém. E tudo isso começa a formar uma versão sua que funciona, que resolve, que te ajuda a lidar com o mundo, mas que nem sempre é verdadeira. E aqui entra uma parte que é muito sutil, porque essa versão adaptada muitas vezes é elogiada, reconhecida, validada. As pessoas gostam, a sociedade aprova, e aí fica mais difícil questionar, porque externamente está tudo certo, mas internamente parece que alguma coisa não se encaixa, não é mesmo? E é por isso que às vezes você sente que está fazendo tudo certo, mas não se sente bem, que está vivendo, mas não está completamente conectado, que está resolvendo, mas não se sente realizado. Parece que algo está fora do lugar, mesmo sem a gente saber o que é. É difícil de explicar, não é? Mas é real. É como se você estivesse vivendo num mundo que funciona, mas não vibra por aquilo. Não é falta de esforço, não é falta de capacidade. É porque talvez você esteja vivendo mais a partir das suas adaptações do que da sua essência. Vamos olhar isso de uma forma prática. Você pode ser uma pessoa que sempre disse sim, disponível, presente, resolve tudo, e lá no fundo você sente um cansaço, uma vontade de dizer não, uma necessidade de ter espaço, mas não consegue, porque você aprendeu que dizer não pode afastar as pessoas, pode gerar conflito, ou podem até achar que você é egoísta. E então você continua dizendo sim, mesmo quando muitas vezes você queria dizer não. Um outro exemplo, você pode ser alguém que se mostra muito forte, não demonstra fragilidade, está sempre ali firme, mas por dentro está cansado de sustentar esse papel, de não conseguir relaxar, de não poder ter vulnerabilidade, mas você não se permite, porque você aprendeu que mostrar fraqueza não é seguro. Então vamos fazer um exercício simples, mas muito revelador. Comece a observar no seu dia a dia, sem julgamento, de verdade, só observa.
onde que você se adapta mais do que você gostaria? Ou onde você acha que você se controla demais? E em qual momento você sente alívio? Que você simplesmente pode ser? O que que você faz mais por aceitação do que de verdade? Essas perguntas elas vão abrir espaço. No começo talvez nem seja tão claro, mas continua a observação. Esse processo ele não é sobre ter respostas rápidas. Ele é sobre começar a perceber. E assim, é muito importante, você não precisa começar mudando tudo, virando outra pessoa. Não é sobre se tornar alguém novo. É sobre começar a resolver o que não é seu, camada por camada, com consciência, com respeito ao seu tempo. Porque muitas dessas adaptações, elas foram necessárias um dia. Elas já te ajudaram, elas já te protegeram. Então, não é sobre rejeitar isso, é sobre entender e escolher aos poucos o que ainda faz sentido e o que já pode ser deixado. E aqui tem um ponto bem poderoso. Por baixo de todas essas camadas, ainda existe uma essência. Ela não foi embora, ela está aí. Ela não se perdeu, ela só ficou encoberta. E muitas vezes ela aparece em alguns momentos, naqueles que a gente sente leveza, naqueles que a gente faz sem esforço, naquilo que a gente sente quando não está tentando ser nada. Esses são os sinais. E quanto mais você se aproxima disso, mais você começa a se reconectar. E, gente, essa reconexão, ela muda tudo. Ela muda suas escolhas, seus relacionamentos, a forma como você se posiciona, a forma como você se enxerga, porque você sai de um lugar de adaptação e começa a viver com mais verdade. Agora guarda isso com você. Você não precisa se tornar outra pessoa, mas talvez você precise parar de sustentar quem você não é. E olha, de verdade, isso já transforma muita coisa. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento aqui você pensou que está vivendo mais no automático do que imaginava, se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode estar tentando resolver a sua vida sem entender um padrão que está por trás de tudo. E deixa aqui seu comentário em qual momento você sente que não está sendo totalmente você. A gente se vê por aí.